Muito bem, bom dia, meus amigos. Que bom estar nessa manhã cedo com você, para juntos nós começarmos mais uma semana de jornada espiritual. Durante a semana, de segunda a sexta, nós encontramos nesse horário, às 5h45 da manhã. Cedinho, né? Horário que muita gente já está em pé, se preparando para as atividades, responsabilidades do dia. E é nesse horário, no primeiro momento do dia, é que nós encontramos com o nosso Senhor. Hoje, o título da nossa jornada chama-se Primeiro Deus. Hoje nós vamos refletir no que significa essa entrega que Deus espera de nós. E por isso que eu quero convidar você, da maneira que você está, não sei se você está na sala do Zoom, ou se você está no YouTube, mas seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe ricamente o seu dia. E juntos nós vamos falar com Deus nesse momento. Querido bondoso Deus, louvado seja o teu nome, gratos somos pela oportunidade de vida. E nessa manhã, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor impressione a nossa mente, e que o Senhor, Pai, hoje nos conceda uma bênção daqueles que buscam primeiro o reino em todas as suas prioridades da vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, existe um hino muito bonito da Bíblia que diz assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo assim a ti darei. Resoluto, mas sumiço. Sempre a ti eu seguirei. Conhece? Lembra da letra? Queridos, hoje nós vamos estudar, refletir na jornada espiritual que tem esse título, Tudo Entregarei. E hoje nós vamos gastar alguns minutinhos entendendo o que significa, qual a importância de nós entendermos isso para a nossa vida espiritual. Sabe, a Bíblia ela está repleta de histórias de pessoas que decidiram entregar tudo a Deus. E nós poderíamos lembrar, né, nessa jornada, principalmente da viúva. Viúva pobre, entregou 2 moedas lá no templo, entregou tudo que tinha. Mas a Bíblia tem outros exemplos. Por exemplo, Abraão entregou Isaac, ele entregou tudo que tinha. E a lista poderia ser muito maior: Enoque, José, Daniel. Mas a Bíblia nos dá o principal exemplo de entrega, a do próprio Cristo, não é do texto mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus amou seu filho, Deus amou tanto o mundo que deu, entregou o seu único filho. Né? A maior entrega que nós temos como exemplo é do próprio Deus, entregando o seu próprio filho, Jesus Cristo, para o resgate e para a salvação de toda a humanidade. Mas também nós temos na Bíblia exemplo de pessoas que negaram a entregar tudo. Nós poderíamos mencionar Caim, Balaão, Sansão, quantos outros nomes nós poderíamos mencionar. E o principal exemplo bíblico de alguém que não se entregou, negou-se a se entregar de maneira completa, quando você vai à palavra de Deus, sabe quem é? Lúcifer. É nesse exemplo que eu gostaria hoje diante desses exemplos, eu gostaria de refletir sobre algo muito importante para a nossa vida, que é essa questão de entrega. Sabe, os exemplos bíblicos, eles são claros quanto às consequências de se entregar ou não. E quando nós entendemos isso, que entrega está no centro da nossa salvação, da nossa redenção. Se você quiser saber qual que é a palavra principal quando se trata de salvação, chama-se entrega. É interessante que o livro de Hebreus afirma de alguns exemplos maravilhosos que nós temos de pessoas que se entregaram. E a Bíblia diz assim que esses exemplos é uma grande nuvem de testemunhas que pode nos ajudar a conseguir o maior objetivo da vida cristã, que é nos livrar, como diz a Bíblia, do peso de todo o pecado e firmemente nos apegarmos ao nosso Salvador Jesus Cristo. Um dos exemplos mais profundos de entrega completa foi registrado no livro de Paulo. E hoje nós vamos mergulhar na Bíblia em 5 versos.
E nesse livro, nessa carta que Paulo nos deixou, nós vamos encontrar a história de alguns irmãos, de testemunhas, que nos constrange diante de situações extremas, eles ainda assim decidiram se entregar. Sabe quem eu estou falando? Eu gostaria que você tivesse sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui, você fosse ao livro de 2 Coríntios. Pegue sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 8. Aqui Paulo vai falar sobre alguns irmãos, gente como a gente, cristão como nós somos, mas que nos dão um exemplo maravilhoso de entrega. Nós podemos aprender alguns princípios envolvidos aqui para aplicar na nossa vida hoje. A Bíblia diz assim, no capítulo 8 da carta de 2 Coríntios, do versículo 1 a 5, são apenas 5 versos. Eu vou ler para você. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Versículo 4. Pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eu não sei se você aqui entendeu e pegou algumas palavras muito importantes. Os macedônios, aqui Paulo referindo à igreja de Corinto sobre outro grupo de cristãos. Os macedônios, eles foram condenados, perseguidos por acreditarem no Senhor. Muitos em condições similares não decidiriam desistir de sua fé, mas não os macedônios. Eles estavam em profunda angústia, e Paulo menciona assim que eles em profunda pobreza, mas eles decidiram contribuir para o alívio do sofrimento de outros. Olha que coisa fantástica. Os cristãos de Macedônia, apesar da prova, eles são descritos como tendo abundância de alegria em meio à tribulação. E essa alegria era vista em sua generosidade. Você pensou o que seria da nossa comunidade, da nossa cidade, da nossa vizinhança, se em meio às tribulações nós fôssemos abundantes em alegria, abundância em generosidade, abundância em servir, abundância em ser mais voluntários? Tudo isso está embutido nesses 5 versos, é uma coisa impressionante. E sabe, ao lermos aqui, nós podemos compreender alguns pontos muito importantes para a nossa vida. Paulo, ele ressata o fato de que não somente eles eram pobres, mas eles eram extremamente pobres. Mas o apóstolo, de modo, ele não tem como não mencionar que essas pessoas pobres eram tão generosas. E como essa generosidade parece contraditório. Como pode alguém pobre ser generoso? Sabe, o exemplo dos macedônios apresenta um desafio para nós cristãos. Até que ponto eu e você estamos dispostos a entregarmos tudo o que temos ao Senhor, mesmo em situações adversas? Sabe, isso impactou totalmente de Paulo, que ele rogou aos crentes que olhassem para a igreja de Macedônia, olhassem para esse exemplo de generosidade. E aqui dentro, queridos, nesse relato da Bíblia, nós podemos tirar alguns segredos, alguns princípios. E sabe, esse princípio, ele deve guiar a nossa vida na causa de Deus, aquilo que nós fazemos por Deus. Sabe, queridos, existe em tudo o que você olhar na Bíblia, em tudo o que você refletir na Bíblia, existe um objetivo principal.
Deus, ele quer que sufocar o nosso eu e deixar que Cristo nasça em nós. E é por isso que, diante desse texto bíblico, existem dois aspectos que eu gostaria que você tivesse em sua mente durante esse dia de jornada. Porque esses dois aspectos se destacam na disposição destes irmãos da Macedônia em ofertar com generosidade. E o primeiro aspecto que levou eles a serem dessa maneira, a esboçarem alegria, generosidade, voluntariado, disposição de doar, mesmo em situações adversas, foi a razão que a Bíblia dá, é que eles tinham recebido a graça de Deus. Queridos, nós só conseguimos entregar de forma completa quando nós nos compreendemos o quem já doou tudo por nós. Quando compreendemos o sacrifício na cruz do Calvário, quando nós olhamos para a cruz e vemos aquele Jesus ensanguentado que deu tudo o melhor para o resgate, nosso egoísmo começa a se derreter. Nossas próprias vontades começam a perder o valor. Somente quando nós olharmos profundamente para o autor e consumador da nossa fé é que nós vamos ser levados a ser generosos, como foi nosso Deus em doar seu próprio filho. Sabe? É que está o desafio diário da vida cristã. Olharmos para Cristo, apreciarmos, gastarmos tempo, que a nossa mente seja levada a contemplar o sacrifício de Cristo, para que nosso coração seja movido a retribuir esse amor, porque amor desperta amor. E só a fonte de amor pode nos impulsionar a nós imitarmos ao nosso Deus em amor. Sabe, queridos, quando a Bíblia trata de imitação, sermos semelhantes a Cristo, ele está dizendo exatamente sobre isso. Imitar a Cristo é amar, é disposição de amar, de entender, de refletir Cristo nessa terra, é amor. É disposição de doar, é disposição de servir. Isso é estampado em toda a Bíblia Sagrada e na vida de Cristo. Por isso tem um segundo aspecto que eu gostaria que você entendesse desse princípio tirado de 2 Coríntios capítulo 8. O primeiro é que os irmãos de Macedônia, eles doaram porque eles entendiam que tinham recebido a graça de Deus. Sabe o segundo motivo? Eles deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Olha só que interessante. A razão por qual muitas pessoas não se doam generosamente, é porque eles têm realmente alguma área da vida que eles não se entregaram completamente ao Senhor. E o segredo por trás da verdadeira entrega se encontra na doação de uma vida por completo, queridos. A razão de nossos irmãos da Macedônia, aqui registrado na Bíblia, terem doado, queridos, gente pobre, gente que não tinha recursos, que faltava para si, mas eles doaram para ajudar outros irmãos que estavam também em dificuldade em outros lugares. Paulo chegou a insistir com eles, falou, não, irmãos, não, vocês não precisam participar das doações aí para ajudar na pregação do evangelho em outro lugar. E eles falaram, não, nós fazemos questão de doar. Nós queremos, sim. Nós queremos participar dessa obra da pregação. E sabe, eles haviam se entregado ao Senhor. Eles tinham se entregado primeiro ao Senhor. E essa era a razão deles quererem entregar-se de forma completa, para que outros pudessem ter também a oportunidade de se entregar. A verdade, queridos, é que nós só podemos doar generosamente, sejamos ricos ou pobres, quando nós nos entregamos primeiramente ao Senhor. Hoje, nós temos que fazer várias reflexões e perceber qual é o nosso tudo que ainda não foi entregue ao Senhor. Qual é a área da sua vida que precisa, de uma maneira completa, ser entregue ao Senhor? Eu vou dizer para você, todos os dias nós precisamos refletir nisso. Porque, queridos, existe no nosso coração algumas áreas que nós somos relutantes em entregar para o Senhor. Deus disse assim, filho, me dê o seu tempo. Não, Senhor. Olha, eu vou te doar algumas horas, mas tudo não, Senhor.
Tudo eu não quero. Filho, me dê uma parte das suas rendas. Não, 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 Senhor. Esse mês está difícil, as coisas, o senhor sabe, o senhor está vendo, né? O senhor conhece todas as coisas. Esse mês eu não estou disposto a me entregar de maneira completa. Sabe, queridos, os princípios declarados na Bíblia são claros, queridos. E hoje nós temos uma decisão a tomar. Quanto que nós vamos nos entregar ao Senhor? Os macedônios, eles tinham a liberdade. Aqueles irmãos relatados aqui na Bíblia tinham a possibilidade de ser generosos ou não. Mas eles entendiam que o caminho da fidelidade, o caminho da entrega, é o caminho da alegria. Por isso que Paulo diz que eles não eram só abundantes em generosidades, eles eram abundantes em alegria. E é por isso que hoje, queridos, eu gostaria de saber e te perguntar qual é o tudo que ainda falta ser entregue a Deus em sua vida. Qual o aspecto da sua vida que o Senhor ainda, que você ainda está relutante em colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, toma essa área da minha vida, toma minha família, meus negócios, a minha fidelidade aos teus mandamentos, as tuas ordenanças. Senhor, por favor, tome esse tudo. Essa é a decisão que nós temos que tomar nessa manhã, nesse dia. E por isso, louvado seja Deus, porque você hoje pode ter a oportunidade de fazer como os irmãos da Macedônia, serem generosos em doar todo o seu ser a Cristo. Que essa seja a sua oração, que esse seja o seu desejo nesse dia. Vamos orar e entregar a nossa disposição ao Senhor? Querido Senhor, obrigado, Pai, pelo céu, por ti um dia ter entregado tudo de melhor que havia no céu para a nossa salvação através de Jesus Cristo. Obrigado pelos exemplos maravilhosos deixados na Bíblia, essa multidão de testemunhos e principalmente pelo exemplo daquela igreja da Macedônia. Que irmãos maravilhosos! Eu quero um dia no céu conhecê-los e apertar a mão dos irmãos da Macedônia e dizer muito obrigado, porque vocês nos deram um exemplo fantástico cristão de serem generosos mesmo diante da crise, mesmo diante das adversidades. E que hoje, Senhor, o Senhor tome o nosso coração. Hoje, Pai, o Senhor conhece a profundeza dos nossos intentos, das nossas decisões. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos entregar de maneira completa a Ti, para que nós possamos refletir a perfeição de um Deus que é amor, Pai. Amor gera generosidade, amor gera fidelidade. Que o Senhor hoje nos ajude a ser fiéis e generosos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, Amém. que Deus te dê um bom dia e que você tenha um coração completamente entregue a Ele. Nos vemos amanhã, às 5h45.